Olá, amados irmãos, amigos e amigas, estamos de volta com você mais uma vez para relatar algo que vem de Deus aos seus corações. Gostaria de convidar você a partir desse momento que, após esta gravação, estaremos orando e tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Hoje nós vamos relatar algo tão importante que muitas pessoas não creem e estão dentro das igrejas e talvez nunca ouviram falar dessa mensagem. Mas eu queria deixar bem claro para você que lá no livro de Mateus 27, versículo 52, veja bem, no livro de Mateus 27, 52 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que de repente você nunca ouviu falar dessa mensagem. Mas por que aconteceu esse episódio? Para que todos saibam que aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão. Ressuscitarão. Aí você está dentro do Evangelho, mas de repente ainda não prestou atenção nessa mensagem. Se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar, porque aqui as Escrituras nos afirmam que os que dormiam em Cristo ressuscitaram perfeitamente, né? E apareceram a muitos. Crê-se assim que aqueles que foram decapitados, aqueles que foram mortos, queimados, esses ressuscitarem. A Bíblia diz que esses ressuscitarem e apareceram a muitos. Mas muitas pessoas estão adormecidas dentro das igrejas. Hoje nós queremos falar, meu amado, minha amada, sobre esta palavra que se encontra lá no livro de Mateus 12, versículo 33. A árvore e seus frutos. A árvore e seus frutos. A árvore aqui se refere a você. A árvore aqui se refere a mim. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. A árvore e os seus frutos. Quais são os frutos que você tem dentro de você? E quais são os frutos que você tem expandido, tem colocado, né, para que as pessoas possam ver? Não é verdade? Diz assim: ou fazer a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore má e o fruto mau. Portanto, porque pelo fruto se conhecereis a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro boas coisas, coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda árvore frívola, de toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então aqui, esse justificado é quando nós temos palavras que saem das Escrituras ou que está dentro de nós. É o fruto. O fruto é o que sai de dentro de nós. Aqui nós estamos provando, né, para que nós possamos meditar
e para que nós possamos permanecer na presença de Deus, alcançando a salvação. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz. Amado, mais uma vez, as Escrituras se nos afirmam que os frutos da nossa boca vai nos levar à salvação, ou vai nos justificar ou vai nos condenar. A justificação é quando nós vivemos o que está escrito, quando nós pronunciamos e fazemos o que o Senhor mandou. Por isso que eu convido você a meditar mais, porque infelizmente muitas pessoas vão pelo que os outros falam, pensam. Se você for pelo teu pensamento, pela tua carne, pela tua vontade, ou pelas pessoas lá fora, você está enrolado, está enrolada. Essa é a verdade. Nós temos que cuidar, porque há uma força negativa dentro do coração do ser humano, que é como diz lá em Tiago, né? Se não me falha a memória, livro de Tiago 3, 16, 17, se não me falha a memória, ele nos diz o seguinte, olha só, aqui nós podemos entender o que está dentro de cada ser humano. Olha só, que é a sabedoria terrena. Lá no livro de Tiago 3,14 diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esse não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. São três. Essa é a natureza e a sabedoria terrena. Por isso, meu amado, minha amada, cuide. Fazei morrer essa natureza que está em você, que está em mim. Eu sempre costumo dizer que eu tenho lutado, tenho perseverado para matar essa natureza dia após dia. Porque essa natureza faz nós pronunciar o que está dentro de nós. Se nós tivéssemos essa natureza terrena, animal e demoníaca, nós estamos roubados. Por isso, aqui diz, né? Agora a sabedoria que vem do alto é diferente. A natureza que vem do alto é diferente, que é, porém, lá do alto é, versículo 17, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bom fruto, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Ah, meu amado, para os que promovem a paz. Então veja, aqui ele está falando o quê? Do fruto. Aqui é o fruto do quê? Do Espírito. Se o Espírito é mau, esse Espírito é terreno. Esse Espírito é terreno, demoníaco, né? Como ele fala aqui, terreno, demoníaco e animal. Nós temos que ver que tipo de fruto é esse Espírito que está na nossa vida, que nós pronunciamos e sai da nossa boca. Por isso que a árvore, ela tem que ver que fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito que ela procede, qual é o procedimento do fruto dela. Por quê? Porque pelas palavras, pelas próprias palavras que saem da boca dela, ela vai dar conta. E sozinha, ela não vai ter, porque o fulano, o ciclano, não. A salvação, a cobrança vai ser individual, meu amado, minha amada. Né? Por isso que
O juiz deste mundo é Satanás. Satanás veio para julgar esse mundo, para condenar esse mundo, para condenar as pessoas. E só pode fazer isso no momento em que ele seduz o ser humano para que ele possa entrar na vida daquela pessoa, para que ele possa esboçar aqueles sentimentos facciosos, ruim, né? Sensuais e daí por diante. Por isso que eu gostaria que você meditasse comigo e desse mais ênfase à sua própria salvação. Todos indistintamente vão permanecer, vão chegar diante de Deus e vão ter que dar conta do que saiu da sua boca. Quais são os frutos? E eles vão chamar de repente, José, Paulo, mostra-me as tuas mãos. Sabe por que muitos vão ser julgados pelas próprias ofertas? E aí as pessoas vão mostrar as mãos delas. E elas vão ver sangue nas mãos delas. Elas vão ver sangue. E elas vão, mas Senhor, eu nunca matei ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Olha, minhas mãos estão com sangue. E eles vão dizer o quê? Pois é. Por que tem sangue nas tuas mãos? Pelo fato de você, na época em que você ia ou foi na igreja, você, quando eu usei meu servo para pedir uma oferta, ou para levar você a fazer um sacrifício, ou para você devolver o seu dízimo, você saiu dali zombando. E vai mostrar para a pessoa, uma pessoa lá no outro lado do mundo, ou de repente lá no final de uma cidade, ou da mesma cidade, aquela pessoa ia ser salva pelo pastor, pelo Espírito Santo que usaria o pastor para chegar até ela. E aquela oferta era o sangue da igreja do Senhor. Amados, você já parou para pensar quem foi Jesus? Um miserável, um pecador? Não. Jesus foi puro. Por que Jesus nasceu numa manjedoura, meu amado, minha amada? Por que ele nasceu ali? Porque quando Maria engravidou, naquela época, era muito feio uma mulher grávida sem ter casado. Eles não tinham casado ainda. Apareceu a barriga dela. José não tinha dormido com ela. Alguns sabiam, outros não sabiam. Então começou aquele empurra-empurra. Na casa dela, a vergonha era tanta que eles mandaram ela embora, partir dali, ela e José, quando ela estava para ganhar Jesus. Chegando à hospedaria para ter um quarto para que ela pudesse ganhar, José tinha dinheiro. José era o quê? Carpinteiro. José tinha dinheiro. Mas chegando lá, o hospedeiro disse, olha, não temos mais lugar, não temos mais vaga nenhuma. Ele disse, a minha esposa está para dar luz. Disse, olha, nós temos aí um estaleiro de animal. E eles foram para lá. Foi por isso que Jesus foi Maria ganhou Jesus ali. Ganhou Jesus ali. Mas eu pergunto para você, quando Jesus nasceu, ele nasceu como a igreja do Pai, a igreja de Deus. Deus, mostrando Deus no nascimento de Jesus, o que Deus mostrou? Ele pegou os reis que tinham dinheiro, tinham posse, e aqueles reis trouxeram ofertas a Jesus. Aquele ouro era muito dinheiro naquela época. Qual é a criança que ia ter ouro, ia ganhar ouro? A não ser o próprio dono da bênção, mostrando que ele era dono do ouro e da prata. Que ele não era pobre coisa nenhuma, que o pobre ele poderia ser dono se voltasse para Deus. E Jesus foi colocado como uma igreja. Tá certo? Veja que o incenso
ele representou a oração que chegava ao Pai. A mirra era o sofrimento de Jesus, representou o sofrimento de Jesus que trouxeram a ele. Mas as pessoas estão dormindo, estão dentro das igrejas, estão dormindo e não aceitaram, ainda assim até hoje não aceitam o projeto da salvação dela. Esse é o projeto da sua salvação, esse é o projeto da minha salvação, meu amado. Eu preciso entender isso. Mas se eu tiver má consciência com essas coisas, que Jesus ele representou o quê? Ele foi dizimado por causa minha e por causa de você. E ele se entregou como oferta e sacrifício. Onde é que está escrito isso? Efésios 5, 1 e 2. Veja lá. Esse é o plano da salvação. Mas o Senhor Jesus também disse para você e para mim o quê? Aquele que quiser seguir após mim, disse o Senhor Jesus, tome a sua cruz. Ou seja, faça o seu sacrifício, faz o que eu fiz. Jesus não disse, eu vou levar tudo por vocês. Não, ele levou, sim, nossos pecados, nossas transgressões, nossas doenças, levou tudo. Porém, se eu transgredir, esse mal tem poder sobre mim, tem poder sobre você. Ele vai passar a ter poder. Por quê? Porque eu transgredi novamente a lei. Mas se eu mesmo assim transgredi, me tornei para ele, as escrituras diz que o quê? Ele intercedeu pelos transgressores, porque os transgressores não viraram as costas, continuaram buscando, se esforçando em andar nos seus caminhos, em fazer a sua vontade, a vontade dele. Tá certo? E é por isso que eu estou aqui mostrando mais uma vez o propósito da salvação do Senhor na nossa vida. E eu gostaria de levar você a esse conhecimento, a prática, sair daqui das Escrituras. Mas é preciso que você busque no Senhor entendimento do propósito da salvação na vida de cada um. Tudo vai depender de você, meu amado e minha amada. Tudo vai depender de você, tudo vai depender de mim. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que aceitar o plano da salvação. Agora, se eu sair falando mal dos pastores, dos líderes que Deus tem colocado para me salvar, não tem como eu ser salvo. Eu estou falando da minha própria, do plano da salvação do Senhor. O Senhor traçou um plano e esse mesmo plano tenho que praticar para que eu possa alcançar a minha salvação. Preste atenção nessa mensagem. Veja que aqui as escrituras diz lá no livro de Mateus 23, versículo 30, diz assim, aí ele diz assim, né? Olha só, né? Versículo 29. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, olha só, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que dos profetas, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós da medida dos vossos pais. Serpente, disse o Senhor Jesus, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha que Jesus está falando aqui da condenação do inferno, meu amado. E é Jesus falando isso. Muito forte isso aqui, né? Muito forte. Então, olha o que ele diz. Olha o que ele deixa aqui. Isso, eis que eu vos envio profetas sábios. Olha o que ele está dizendo aqui. Eis que eu vos envio profetas sábios e
escribas, a uns matareis e crucificareis. Olha só. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas, maltratarão os profetas, os pastores. Olha só. E perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaiais todo o sangue justo derramado sobre a terra. Olha só. Desde o sangue do justo Abel. Olha só. Desde o sangue do justo Abel, meu amado. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então o Senhor Jesus está deixando bem claro o que está para acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Os homens de Deus serão perseguidos, as mulheres de Deus, aqueles que amam as Escrituras, aqueles que vivem sobre as Escrituras, esses vão ser perseguidos. Precisamos estar preparados, precisamos buscar a graça de Deus. Você que está na presença de Deus, meu amado, não desista, não desista, porque o Senhor tem esse plano, e esse plano vai acontecer nas nossas vidas, porque nós estamos o quê? Nós vamos se entregar nas mãos de Deus por cada dia, cada momento. Prepare-se, prepare-se. Convidamos você para ouvir esse vídeo e permanecer sempre. Convide outras pessoas, leve outras pessoas a observar as Escrituras, que vai te trazer a salvação. Estamos aqui. Nós necessitamos, de pessoas que queiram nos ajudar. Precisamos de auxílio. E esse auxílio, muitas das vezes, são materiais que nós precisamos. Por isso que a igreja do Senhor somos nós. Nós somos os anjos da igreja. Deus me colocou como anjo da igreja. Aí você de repente pergunta, mas como assim? Me mostre nas Escrituras que o Senhor é o anjo da igreja. Então tá, vamos lá para o livro de Apocalipse. Se você quer que é os dias de hoje, vamos para Apocalipse já, direto para Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ele diz o quê? A carta à igreja em Esmirna. Igreja é você. A carta à igreja em Esmirna. Aí ele diz, a igreja é você. Mas ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao pastor da igreja. Ao pastor que orienta você a sua salvação. Ao pastor que te leva à salvação, que te leva ao conhecimento. Ao pastor que é o anjo. Então, aqui ele diz assim, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou seja, salvos e não são. E não são, sendo antes sinagoga de Satanás, sendo antes igreja de Satanás. Preste atenção, meu amado. Abre seus ouvidos, abre seu coração, porque o Senhor quer entrar na sua vida. Então ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo é quem? A igreja de Satanás, a pessoa que é usada pelo diabo, por aquilo que fala, por aquilo que faz, por aquilo que age. Tá aqui, vós, dentro de vós, olha só, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ou seja, de 10 anos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ele está falando às igrejas de Esmirna.
O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? É a pessoa que vai ser lançada no inferno. Essa é a verdade. Vamos falar um português bem claro que para todos entender. Eu estou aqui hoje para levar você o conhecimento e a salvação. Mais uma vez trouxemos esse propósito aqui de você entender que hoje nós estamos falando sobre o fruto da árvore. Se a sua árvore formar, se os seus pensamentos, seus sentimentos, o que você fala, o que você induz as pessoas é mal, você é a igreja de Satanás. Com certeza, sem medo de errar, meu irmão. Se você induz, se você tem inveja, se você é aquela pessoa prepotente, orgulhosa, aquela pessoa fingida, finge que aquela pessoa humilde, mas no fundo você induz as pessoas a se perder, você vai se perder junto e vai levar muitas pessoas para o inferno. Mas você será cobrado, infelizmente, todos. Mas você que tem um propósito com Deus, observe as Escrituras, não vá na conversa de qualquer um, meu amado. Observe as Escrituras, observe o Espírito das Escrituras e você vai alcançar a sua salvação. Nós vamos orar então, agora, neste exato momento, para que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua vida espiritual, para que você seja verdadeiramente o fruto bom, a árvore boa, tá bom? Nossos votos, o que nós estamos declarando aqui, meu amado, é para que você sempre lembre-se que você precisa ser, como princípio da salvação, você sempre tem que ter esse propósito. O propósito de quê? Da libertação, o propósito de fazer a vontade de Deus. Veja, lá no livro de Provérbios 28, 13, diz assim, se confessar os seus pecados ao Senhor e abandonar, você vai alcançar misericórdia do Senhor. E Lucas diz o quê? Lucas 6, 37 e 38. Não julguei, não serei julgado. Não condeneis, não sereis condenado. Você está nos preceitos, nos propósitos da salvação. No livro de Lucas 18 e 9 está escrito o quê? Que lá não se justifica. O que se justifica também vai perder a salvação. Então cuide-se, meu amado, minha amada. Preserve a sua salvação. O momento é hoje, o momento é agora. Estamos no derradeiro, no finalzinho, a qual muitos debocham, muitos criticam, muitos não fazem caso, mas assim fizeram com Noé, fizeram com Jesus, fizeram com os profetas e assim vão continuar fazendo. Porém, meu amado, agora é o derradeiro dessa terra. Olha as pestes que estão aí. Olha, nunca se ouve tal coisa tão grande como essa peste, que vai vir piores ainda. Isso não é nada ainda, mas depende de você, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, nós levantamos, Pai amado, esta água, e que o Senhor, meu Pai, coloque, meu Senhor, as virtudes do Teu Espírito sobre esta água, porque a Sua palavra, no livro de Gênesis, fala que o Senhor pairava sobre as águas. Ah, meu Senhor, então nós cremos, porque o Senhor mesmo diz, tudo é possível ao que crê, ao que confia, ao que acredita. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós apresentamos essa água para que o Senhor venha consagrar e que o Senhor venha pairar dentro de nós como pairava sobre as águas. Que hoje o Senhor possa pairar dentro de cada um, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está enferma. Meu Senhor, que o Senhor venha curar, arrancar, desaparecer, faz desaparecer esse câncer, essa dor, essa enfermidade, tudo que não presta, em nome de Jesus. Amado, minha amada, beba com fé e eu tenho certeza que Deus vai arrancar esse mal
da sua vida em nome do Senhor Jesus. Bebamos. Que Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus.